Olá, muito bem-vindos a mais um Manari Talks. Manari Talks, o seu podcast de bate-papo, conversa e basicamente tudo que as pessoas podem aproveitar aqui. É isso mesmo, muito obrigado, Camaroto, sempre você, meu parceiro, toca aqui. Tamo junto. Vou começar, primeiramente, falando do nosso Instagram, Manari Talks, e do site, claro, o nosso site. manaridigital.com/podcast. Tá com ele na ponta da língua, né? Vai, tô pensando nisso aqui faz um tempinho. Começando a falar, antes de apresentar nosso convidado, é claro, falar do nosso patrocinador Nuti Produções, NUCCI, nutiproduções.com.br e Nuti Produções no Instagram, que é esse estúdio que grava o Manari Talks, que é um estúdio especializado em produção musical, vinhetas, comerciais, qualquer tipo de produção, a palavra que você gosta, fonográfica. Fonográfica. Eu gosto dessa palavra. E para falar do nosso outro patrocinador, nosso patrocinador master, Manari Digital, sua agência de marketing digital para escalonar os seus negócios no ambiente web. E não só isso, fazem também todos os trabalhos de redes sociais, trabalhos de campanhas nas redes sociais e no Google, enfim, todos os tipos de serviço que você possa precisar no seu ambiente digital da sua empresa. E estamos aqui com ele finalmente. nosso grande, ilustríssimo convidado, meu amigo Dan Delia. Muito obrigado por você estar aqui, cara. É um prazer falar com você. O Dan é um cara muito interessante. O Dan, atualmente, ele toca um projeto de jiu-jitsu que ele ensina jiu-jitsu e leitura para as crianças. É isso mesmo, Dan? Exatamente. E como começou isso tudo? Vamos voltar lá para trás. Como começou seu interesse pelo jiu-jitsu? Nossa senhora. Meu interesse pelo jiu-jitsu, ele veio do levantamento. Eu fazia levantamento de peso, e aí já tava meio saturado, tava pesando 110 quilos na época e tal. E eu falei, pô, mano, eu queria perder um peso, eu queria começar a fazer alguma outra coisa, e fui ver Muay Thai. Isso quantos anos, mais ou menos? Foi em 2011, 2012. Ah, você já não era mais 20, molequinho. 21, não era moleque, não. Ah, não foi na adolescência. A maioria das pessoas... Eu tive contato com jiu-jitsu na adolescência, mas fiz tipo 3, 4 treinos. E aí tinha que pegar 2 ônibus pra ir, daí eu falei, não na tá época virando. Não rolava. Não rolava. Uhum. E aí eu falei, pô, mano, vou fazer Muay Thai. Daí eu fui ver a academia lá e aí só tinha o jiu-jitsu no horário que eu podia ir. Falei, vou fazer uma aula dessa coisa aí. Pode falar o que você falar, quiser, então, cara. Vou fazer uma aula disso daí. Daí, pô, mano, fiz a aula e achei muito louco, tá ligado? E eu tava gigante na época, 110, que eu não conseguia nem me mexer. Mas forte também. Forte, fazia... Tava fazendo levantamento básico e, pô, tava descascando ali. Cara, eu te conheci essa época, eu não lembro de você gordo assim. Você tava parrudo. Eu tava famoso sabonete, né? Quadradão. Tava sabonetudo, assim, né? Aquele com barrigão, mas troncudo. E aí eu falei, caraca, mano, essa parada que eu vou fazer, só que eu preciso perder peso que eu não consigo me mover. E aí em 5 meses, 5, 6 meses, eu perdi 30 quilos. Fiz uma dieta... Caramba. Eu que mesmo fiz a dieta, assim, nada demais. Na época eu ainda não era vegano. Então eu comi... Eu passei 6 meses comendo arroz integral, frango e brócolis só. Tipo, dieta... Que na época não tinha tanto recurso de internet, eu não sabia a variedade. O que eu li uma vez num fórum de musculação é isso. 3 refeições disso ao dia. 6 refeições. 6 refeições disso ao dia. De manhã eu preparava a comida, colocava nos potinhos. Durante os 5 meses? Foram 5 meses, 5 meses. Um E dia por semana eu comia um rodízio mexicano, comia uma pizza, mas o resto era só isso. Caramba. E aí quando dava muita vontade de comer doce, eu comia gelatina. Eu não como nada disso hoje, quase nada disso, né? Porque eu sou vegano já há 6 anos. 6 anos de veganismo. Veganíssimo, é. Caceta, velho. Eu, minha esposa, minha filha, minha mãe. Todo mundo. Minha avó é ovo-lacto vegetariana há 50 e tantos anos. Ah, eu ia perguntar se foi você que começou com isso Não, na mas não família, foi por causa mas da minha avó, não foi por causa da minha avó, foi não. coincidência. Eu comecei isso por causa do jiu-jitsu, daí eu perdi esse peso e aí fiquei bitolado no Gil, né? Aí comecei a treinar 2 vezes por dia, daí treinava na academia, numa academia de manhã e noutra academia do mesmo professor à noite. Daí eu treinava das 9 às 10 da manhã, ia pro estágio, saía do estágio, ia pra faculdade. Você fazia o quê? Pode crer. Na época eu fazia direito no Mackenzie. E aí tava trabalhando no escritório lá, depois na Defensoria Pública da União, de estágio. E aí, daí eu treinava no centro à noite e aí perto de casa de manhã. E aí fiquei bitolado na parada e tal, e aí comprei o livro da Dieta Grace, e a Dieta Grace tinha umas coisas nada a ver, tinha umas coisas legais, e aí comecei a fazer tudo que a Dieta Grace tinha, só que sem frango, sem carne, só com ovo. E aí falei, mano, eu vou cortar. E aí comecei a tentar, tipo, deslizei, voltei, mas nos últimos 6 anos aí, eu não sei, acho que é uns 6 anos. Tranquilo. Tranquilo. Sem errar. Sem erro. Caramba. Sem erro. E Você se imagina? Não, cara.
Mano, Eu acho admirável. Eu Eu também, até mas, acho que a gente mano- pode tentar. Porque assim, eu não sou contra consumir, por exemplo, a morte de um animal pro seu consumo. Eu sou contra pelo mercado por trás disso, que faz os animais viverem super mal, Sim, para ser cada vez mais rentável. sim. Mas, embora eu ache errado, não sou forte o suficiente para deixar de comer. Então você é um anticapitalista, porque esse é o modo de produção capitalista, mas... Né? Cara, é meio... Não diria isso. É meio bizarro, porque minha namorada é vegetariana, mas ela ainda come peixe. Então ela não é vegetariana. Vegetariana, né? Tem uma classificação. Tem várias, né? E aí, cara, eu dei uma diminuída boa quando eu comecei a namorar com ela na carne por sair com ela e a gente acabar não comendo essas opções. E eu me sinto muito bem de diminuir a carne. E quanto mais eu diminuo, mais eu me sinto bem com a refeição, mano. No banheiro depois, tá ligado? Lavar a Tudo. louça. Lavar a louça é bem Nossa, melhor. sim. A louça faz Sim. uma diferença na Nossa, coxa. muito. Só que, por exemplo, veganismo eu acho uma coisa que eu não conseguiria, porque ovo é uma coisa que eu, gosto muito. Eu gosto Nossa, demais. ovo foi tão fácil que ovo é Mano, Nossa, é eu bom, amo velho. ovo. O que Eu foi amo foda é ovo. Quase todo queijo. dia. Queijo foi Queijo foda, mas posso difícil. falar? Eu faço um queijo hoje, que é mandioquinha, polvilho azedo, limão e tal. Daí vai mexendo a parada, fica, mano, um puxa-puxa. Parece Fica queijo. bom pra cacete de mandioquinha. E já tem os queijos, tipo, se você tiver uma grana pra colocar, aí compra gorgonzola, parmesão. E o bagulho é bom pra caramba. Tem uma pizza, mano, tem uma pizzaria vegana Mas aqui gorgonzola perto, e parmesão que não são de Vegano, origem... vegano. Veganos. Dá super bom. Inclusive é na Coab Adventista a fábrica dos caras. Porra, mano. Vale muito a pena dar um pulo lá, assim. Eles fazem uma vez por ano, acho, a fábrica aberta. Eu fui lá, comprei Sim. uma porrada de queijo. Da Tem um hora. cenário gigante, né, do veganismo em São Paulo. Muita gente adepta cada vez mais. Então, né? a gente tem... Aí, como tudo, né? Todo movimento é político e é politizado, né? O veganismo, ele surge de um tipo de posicionamento político anticapitalista, questionador, etc e tal. Uhum. E, naturalmente, ele é cooptado também pelos movimentos liberais, pelas grandes marcas, que é natural que vai acontecer. Então, Sim. existe uma disputa em torno do veganismo e dessa bandeira muito forte. Quem quer pegar a bandeira pra si pra vincular com a sua luta política, Ou digamos fica assim. tipo, o importante é só não consumir animal. Ou fica, não, o importante é ser... O veganismo é anticapitalista, não sei o quê. E aí fica essa treta, entendeu? Entendi. E é importante definir o veganismo. Você que é um cara... A gente ia entrar nisso já. Você é um cara muito engajado politicamente e nas causas sociais. Você acha que é importante pro veganismo e para outras bandeiras que não necessariamente no mérito são políticas, mas elas podem ter um cunho político? Você acha importante colocar elas numa caixinha, eu diria assim? Aliar ela com algum tipo de movimento? Ó, eu tenho um entendimento, digamos assim, que eu sou um marxista. E então, assim, eu entendo que nada existe fora da disputa de classes, da disputa política e da disputa de ideias. Não existe nada fora disso. A gente tem que fazer uma relação, a gente tem que fazer uma análise materialista da realidade, uma análise concreta da realidade concreta, para entender qual que é qual que é do veganismo, de onde ele surgiu, por que ele surgiu, quais são os objetivos dele enquanto movimento. Sim. E quando a gente entra nessa análise mais profundamente, é inevitável que a gente chegue na questão ecológica, na questão do modo de produção capitalista, usando da natureza, né? E aí, bom, evidentemente, como nada existe fora da disputa política, eu já me posicionei, inclusive, e aí eu tenho um entendimento do veganismo a partir da ecologia marxista. E eu acredito que, assim, não adianta a gente ter um veganismo que não seja anticapitalista, porque o modo de produção capitalista sempre vai... Não existe vácuo no modo de produção. Então, Sim. se a gente parar de comer carne, outra coisa vai ocupar a degradação da natureza. Sim. Mas, por exemplo, eu, em casa, eu costumo comprar... Já ouviu falar da marca Corim? Já. Que eu acho, né, entrando nesse mérito, assim, que é uma forma de você... Pra quem não sabe, é uma marca que... trabalha só com ovos de Sim. galinha solta, carne é com um animal sem Entendi, sofrer, criado entendi. solto, salvo engano. E isso eu enxergo que é uma forma, de certa forma, continua sendo uma forma capitalista, mas que ao mesmo tempo preserva a integridade do animal, digamos assim. Eu não concordo em vários sentidos. Tipo assim, obviamente que se a gente não tiver escolha, o animal tiver que sofrer a vida inteira, ou tiver que só sofrer na hora de ser morto, eu acho que é melhor ele sofrer o mínimo possível. Mas eu não acho que... É que assim, daí é uma discussão que ela acaba se esvaziando nesse sentido, porque a discussão não é só sobre a felicidade subjetiva do frango ou
não é Sim, isso, sim. entendeu? É toda a relação, né, o metabolismo A vida, não, do e- ser humano com a natureza, né? Exato, sim. Então, o frango, a gente até pode discutir se o frango é livre ou não, se isso é legal ou não. Não vou fazer analogia comparando com situação de seres humanos escravizados, etc., Sim. que não Não, tem cabimento. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também não vou achar legal a gente criar nenhum tipo de animal para ser criado como mercadoria. Sim. Entendi. Ele é totalmente alienado da existência animal, né? Ele é o tempo inteiro mercadoria, independente de como ele é tratado. É verdade. E no caso de um fazendeiro, assim, que tem os animaizinhos dele para consumo próprio, aí você acha ok? Ou ainda entra nisso da mercadoria? O consumo próprio ele muda bastante, mas num país que nem o Brasil, de latifundiários, onde você tem aí uma porcentagem absurda das terras concentrada uma parcela minúscula das pessoas, o Brasil não é assim. Você tem alguns movimentos, por exemplo, do MST, que eles criam frango, né? Eles comem o ovo, comem o animal ali, mas numa micro escala. A grande coisa do Brasil, o Brasil é um país agroexportador, então a gente usa aí não dá para falar nesse sentido de caçador-coletor, da gente criar, bater e comer, porque essa não é a realidade do país. A gente não Sim. tem pequenas terras para todo mundo poder fazer Meio isso. faria sentido essa lógica, mas isso não existe. Faria sentido. Eu não faria enquanto vegano, mas é uma discussão totalmente cabível. Entendi, E se, entendi. Sim. por exemplo, se cada um tivesse uma reforma agrária, cada um tem sua parcela de terra agora para cultivar e etc., problema nenhum. Se você não tiver essa compaixão, essa relação aí com o galináceo, use-o à vontade. Cara, e pelo que eu entendi, pelo que você tá falando, você chegou primeiro no veganismo, simplesmente como dieta, pra depois entender a questão por trás disso, correto? Ou foi meio simultâneo? Eu fui chegando junto, Eu fui chegando junto. Na época eu li um texto, Por que os homens se entorpecem, do Tolstói. E aí eu li uma outra parada que o Tolstói fazia parte de um movimento vegetariano russo e que tinha um monte de restaurante vegetariano na época, tava bombando a parada e tinha um que era dele. E aí já tava lendo Dieta Grace, já tava buscando uma alimentação saudável e nunca consegui deixar de lado também essa parte política. Mas ainda não consegui estabelecer uma correlação, assim. Para mim não tinha... Eu não consegui enxergar muito. Sim. E aí, são anos de construção de prática e teoria para eu... Ainda tô nesse processo, Claro. sempre. Esse processo não acaba nunca. É infinito. Nunca. Mas eu já tenho muito mais clareza hoje do que eu tinha na época. E cara, como Nossa, que era irado. pra você? Você falou que você fez direito no Mackenzie, né? Como que é você estar no... Eu fiz direito no Mackenzie, eu sei como que é o ambiente lá, meus como são as pêsames, pessoas. E como você se encaixava lá dentro, ou você não se encaixava, ou dado momento você sentiu que você não se encaixava? Quando eu entrei no direito no Mackenzie, eu já vinha aí de umas tentativas de faculdade toscas, assim, né? Eu fui morar em Santos para fazer engenharia do petróleo, não rolou. Daí fui fazer na EMB publicidade, não rolou, né? Na PUC, aí eu já não sabia o que eu queria, na real, nesse sentido, né? E aí falei, vou fazer direito que não tem muito erro, né? Vou fazer um concurso, almejava uma vida padrão, assim. Sim. Uma vida estável, digamos Um assim. concurso público, um bom salário para poder fazer minhas coisas. E aí entrei no direito, daí fiz um grupo de amigos, que é o meu grupo de amigos que ficou até o final, que é o grupo de amigos que eu tenho hoje, mas não me misturei muito. Nunca participei de nada de uma atlética, nunca nada. Aliás, eu sempre tive Centro assim, acadêmico, essas nada, coisas. não, Nada. eu sempre tive uma alergia, assim, quando os caras vinham gritando... espero que ninguém no Mackenzie leve a mal, tá ligado? Não, gente, isso aqui é uma opinião dele e é isso aí. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas quando eu vi uns louco. Sim. Nossa, esses... Bodeava. Não dá. Bodeava. É muito além da minha capacidade social, assim. E Não consigo. em que momento? Porque você estava crescendo no jiu-jitsu e ao mesmo tempo estagiando. Teve algum momento que você falou, agora eu tenho que focar mais... Como que esse foi? momento. O que rolou? Fui lutar em Barueri, tava treinando pra caramba, fazendo estágio, insatisfeito com o estágio pra caramba. E amando o jiu-jitsu ao mesmo tempo. Amando o jiu-jitsu totalmente. fissurado. Insatisfeito com a faculdade, insatisfeito com o estágio. Na época eu tava na Defensoria Pública da União e eu tava na Vara Criminal Militar. E, enfim, daí eu treinava de manhã, treinava à noite, trabalhava faculdade, tal. Daí um dia eu fui pra um campeonato, daí tinha 32 moleques na minha chave, era num ginásio grandão em Barueri. E aí fui lá e, nossa, eu fiz um baita campeonato. Eu ganhei as minhas 5 lutas e tal, e fui campeão. Uma semana depois fui lutar outro campeonato, ganhei de novo. Irado. Daí eu falei, mano, quer saber? Eu vou arriscar. É isso que eu quero. É isso. Eu vou arriscar. E, cara, foi... na sua cabeça você decidiu, só que foi uma decisão que você teve que abrir mão de algumas coisas, né? Abri.
E aí, conta pra gente como é que foi esse processo. Foi fácil passar por esse processo, porque você sempre teve muita certeza que era isso que você queria? Arriscar, Não, é assim, ó, talvez. Não é nada fácil. Ainda não é fácil. Ainda não é nem um pouco fácil, assim. Em nenhum sentido é fácil. Eu tive todas as possibilidades de me formar. Já podia estar formado há anos em Direito e já podia estar num concurso, num cargo público e tal. E lá atrás eu abri mão disso sabendo que ia ser difícil. Sabendo que, assim, educação física era uma parada que eu queria fazer quando eu saí da escola. E eu falava, não posso fazer porque, educação física, né? E eu ficava meio assim, tipo, não recebi muito estímulo de fora. Não dos meus pais, eu digo, mas no sentido, não vai dar dinheiro, galera, a carreira é difícil. Tipo, você vai fazer o quê? Vai ficar numa academia dando personal? E na real que na época essa ideia já não me incomodava. Na verdade, eu já queria bastante. Porque eu já treinava levantamento de peso, pra mim já ia ser mó legal. E aí... Aí beleza, mas entrei no Direito e tava uma merda assim. Daí eu falei, puta, mano, eu vou sair e já sei do que eu vou ter que abrir mão. E vou tentar essa parada no Jiu-Jitsu. Já sei que eu não vou ser o cara mundial, faixa preta, que vai... Eu vou ter que buscar outras alternativas já de me construir dentro disso. Então eu vou ter que buscar ser um professor, eu vou ter que buscar alguma coisa do tipo. Então, desde a faixa branca... Eu sempre fui nas aulas, não só para aprender jiu-jitsu, mas para aprender a ensinar jiu-jitsu. Sim, puta, que legal. Fudido. Eu já sabia que esse era um caminho, entendeu? Porque para ser atleta competidor, eu ainda tô competindo, sabe? Ainda, para mim, legal. Ano que vem aí já tem um monte de campeonato planejado, mas não é assim que eu para mim, ganharia dinheiro. Porque eu já comecei tarde, de qualquer jeito, né? E... Tem isso no jiu-jitsu também? O cara que começa com 15 anos, tem mais vantagem? Cada vez mais. Quando eu comecei, não. Hoje, cada vez mais. Eu vejo pelos moleques, pela galera do meu projeto. Treina pra caralho, os moleques grandes já. Chega com 16... Mano, eu treino na equipe de competição da Aliança com os moleques de 16 anos do meu tamanho. Nossa. Eu tenho quase o dobro da idade dos caras. Eu tenho 29 e vou fazer 30 em março. E é porrada. Os moleques de 16 anos é porrada. E que absurdo. Sinistro. Irado. Mas enfim, aí tive que abrir mão, né? Abrir mão do direito, abrir mão de toda essa possibilidade de estabilidade que eu teria para me jogar no mundo incerto. E a primeira coisa que eu fiz, então já vou até emendar um assunto que vai acabar surgindo aí naturalmente, que a gente até falado no começo, que daí eu fui morar na Austrália, né? Vendi meu carro, fui pra Austrália, fiquei 6 meses, treinei pra caramba lá, lutei em Sydney. Já foi com alguma coisa engatilhada ou você meio que se jogou e foi descobrindo? Não, eu fui trombar o Laerte lá. Legal. Eu já tava assim, né? Já tava nessa coisa de jiu-jitsu, já não sabia o que queria fazer. Daí eu falei, não quer saber, eu vou passar um tempo, eu vou vender o carro, passar um tempo fora e treinar jiu-jitsu. Só isso que eu vou fazer. Pode crer. Mas lá, tipo, tinha que pegar estudo e treinar. Só que daí eu cheguei lá e aí no começo os professores já me liberavam para ir treinar. Porque eu já ia lutar em Sydney, então, né, que é 10 horas de viagem de Melbourne, de carro. E aí os professores já me liberavam. Porque eu fui aprendendo inglês no tatame também. No tatame, né? Eu era um dos poucos brasileiros. E aí, mano, daí eu fui, lutei, foi legal pra caramba. Foi minha estreia, peguei pódio, foi muito louco. Isso era que ano, mais ou menos? Isso era 2015. 2015. E aí voltei pro Brasil. E aí fui tentar, falei, puta, será que eu vou terminar direito? Vou, não vou? Daí fui morar na academia, né? Peguei um quarto em cima da academia, do tatame. Legal. E aí comecei a treinar lá com o meu professor e depois aonde meu professor ia treinar, eu ia com ele também treinar, que daí já era um treino muito mais duro. E aí, de repente, daí eu entrei na equipe que eu tô hoje, né? E aí eu comecei a treinar muito. Mas comecei a treinar, eu fazia 1 hora de posição, aí 2 horas de treino, aí descansava, daí voltava mais 1 hora de posição, mais 1h30 de treino. E aí Todo depois, dia? Todo dia, segunda a sábado. Aí depois de um tempo, eu falei, aí começou a ficar ruim na minha cabeça. Assim, eu falei, mano, troquei o terno pelo kimono, já não tô me realizando de novo e tal. E sempre lembrando que assim, a gente vem de um... a gente tem uma situação que a gente tem esse espaço pra... né? Deu errado, não deu. Tem uma situação de privilégio, né? Sim. Eu posso errar, parar e analisar. Sim. E aí, beleza, né? Não rolou. Daí eu falei, mano, eu preciso tirar um tempo porque minha cabeça não tá funcionando. E aí um amigo meu tava também a se demitir, que ele ia morar fora, ele ia ficar uns 4 meses num limbo, assim. A gente falou, mano, vamos pegar seu carro e vamos viajar por aí. Beleza. Era um Fiesta 1.0, entramos no carro dele, saímos aqui de São Paulo, fomos até Pernambuco. Caralho. A gente viajou... Até Pernambuco de carro? Dormindo em rodoviária, posto de gasolina. Nossa, Caralho. cara, que aventura, mano. Não, foi muito doido, assim, ó, foi tosco de doido. Assim. Foi muito doido. Foi muito doido. Tipo, o custo era mínimo com alimentação, estadia era zero, que a gente dormia na rua, assim, né? Tipo, sei lá, a gente tava em Alagoas lá, lembro que a gente tinha uma pracinha em frente de um bar, assim, um barzão na orla. A gente foi lá, viu o jogo do São Paulo, que meu amigo é São Paulino.
Daí atravessamos a rua, acendemos um foguinho numa lata de milho ali, aí a gente faz um macarrão, tal, vai, tem um espacinho, pode, deita aí, a gente deita e dorme. Sensacional, maravilhoso, cara. E aí foi, mano, sei lá, 2 meses sem nem tomar banho, cortar nada. Nossa, assim, ó. nada. Largado, mas muito doido, assim. Muito doido. Eu conheci uns lugares, conheci umas histórias, uma experiência. Teria que fazer uma conversa só pra contar dessas coisas. Porque sim, eu imagino que a experiência que você ganhou nesses 2 meses é tipo é surreal. 3 anos em qualquer outro lugar, surreal. Te mudou numa vida. totalmente. Totalmente. Imagino. Te Aí eu mudou, voltei, exatamente. Então, daí eu voltei pra São Paulo. Falei, beleza, eu não fico mais em São Paulo de jeito nenhum. Aí surgiu a oportunidade de fazer um curso de bioconstrução numa ecovila. Daí fui morar nessa ecovila 1 mês e pouco. O que é bioconstrução? Bioconstrução basicamente é você construir usando recursos naturais disponíveis no local. Então, tipo assim, era um sítiozão, e aí eles tinham, né, deixado o sítio todo plano assim, sob uma porrada de terra. Aí pega a terra, ensaca ela, que tem as, né, hiperadobe e tal, tem um nome técnico, mas é basicamente ensacar, pilar e vai fazendo a parede. Ele fez uma casa de 200 metros. Com 8 metros de altura, com uma telha, uma geodésica gigantesca de tubo de pasta de dente reciclado. Mano, vale até a pena olhar, Sítio Saramandala. Sítio Saramandala. Eu fiquei mais de 1 mês lá, o bagulho, mano, sinistro, mano. E assim, a gente bateu fundação, aprendi pra cacete. Fazia tudo. E você Você chegou, você não do manjava lugar. nada disso, né? Nada. Não cheguei lá, não tinha nem segurado uma enxada na vida. Uhum. Depois de 1 mês e tanto, já batendo solo cimento, né, betoneira, isso aqui tem um monte de porrada aqui, um monte de coisa. Nunca usei nada, tá ligado? Eu cheguei lá, um idiota. Depois de 1 mês e meio, tinha construído uma casa, ajudado a construir uma casa de 200 metros, assim, ó, trabalhando 10 horas por dia, legal pra cacete. E você foi sozinho ou tinha alguém que você conhecia? O Laerte colou. Eu falei Laerte, pro pra quem não sabe, é um amigo nosso, amigo do Dan também. que tava na Austrália, e aí Tava eu falei, na Austrália e foi lá. E aí eu falei, ô Lalão, vou colar lá no sítio e tal. Daí a primeira semana eu tava só eu, daí ele foi passar 1 semana e saiu fora, ficou uma semaninha só, e eu fiquei direto. E aí a gente fechou o sítio com uma cerimônia de ayahuasca, então foi muito louco. Nossa, você tomou ayahuasca? Tomei, essa foi a primeira vez que eu tomei. Já tomou outras vezes? Toma frequentemente Não, foi a agora? única vez que eu tomei. Eu falei primeira, mas foi a única. Não, tem uma galera que curte a ayahuasca que toma várias vezes. Eu tomei aquela vez só e achei que foi bom pra caramba. Foi Como que legal. foi? Tem como Experiência. descrever a parada- sensação? Mano, a parada é que assim, né? Ela é enteógena, né? Então você tem um alucinógeno que você vê fora e o enteógeno que você vê dentro. E... Puta, mano, não tem uma comparação pra eu fazer. É mó brisa, assim. A gente começou, sei lá, 11 da noite e foi acabar 9 da manhã. E tem toda assim... Também é uma história longa pra cacete. Essa Nossa. tatuagem aqui da minha mão, que é essa águia, é a visão que eu tive, o passeio que eu fiz, essa parada toda. Que Incrível, loucura, cara. mano. Que foi da muito hora. louco. Que Foi da muito hora. louco. E aí eu voltei disso daí. Isso era onde? Onde que era Isso o sítio? Puta, É em São Paulo É mesmo? perto de Sorocaba. Ah, né? legal. Sorocaba. Mas eu não lembro o nome da cidade agora. É uma cidade de 7 mil habitantes. Puta, eu não vou lembrar. Enfim, era Não só pra vou lembrar. saber se era E aí por perto. Não, mas é relativamente. E aí voltei para São Paulo e aí surgiu a oportunidade de eu viajar para fazer tipo um trampo jornalístico sobre iniciativas eco, sustentáveis Aham. e tal. E aí fui viajar o Brasil tudo de novo. E aí viajei mais 3, 4 meses. Aí, esse ano aí de 2016 e tal, eu viajei, sei lá, 30, 40 mil quilômetros. Nossa, cara. Nossa. Surreal. Eu viajei muito, muito, muito. E aí, de novo, morei na estrada. Quantas cidades você conheceu? Você tem esse número? Não faço ideia. Muitas. Muitas, Muitas. não faço ideia, mas foi muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. E aí, nessa segunda viagem, eu fui para umas iniciativas mais na região serrana do Rio de Janeiro. Sim. Então, tipo, eu fui para Lumiar, uma cidade muito louca. Eu nunca ouvi falar, eu fui para lá, animal. E aí, puta, mano, eu fui conhecendo muita coisa. Eu conheci uma galera muito doida. Conheci um mano que ele toca numa banda que chama Teco Porã. Que os caras abriram depois um TED Talk sinistro. E aí a primeira vez que eu ouvi falar sobre a IRA, né, que é da... Eles abriram um TED Talks? Fazendo um showzinho e Que tal. louco, hein? E os caras chegou tocando um violino e um banjo ali numa cidade, sei lá, de 8 habitantes. Eu, por acaso, parei nessa cidade e vi os caras tocando uma música louca, assim. Eu falei, o que é essa música aí? O cara sentou do lado e começou a me contar. No fim, eu fiquei 2 dias viajando com o cara, dormimos em vários picos loucos e tal. O outro brother foi ver a filha dele, que era uma cidade perto. Mas aí esse mano aí ficou um pouco na viagem. Tava uma galera, assim, que foi pegando durante a estrada. Chegou a gente estar em 6 pessoas. Pode crer. Que foi se conhecido na estrada. E aí ficava um pouco, cada um ia pra um canto e tal.
E aí esse mano aí me explicou do IRA, que eu não sabia que era o Exército Revolucionário de Libertação Irlandesa. Sim. E aí eu fui começar a estudar a parada, e aí que eu fui entender. Ele foi o primeiro cara, ele nem é um marxista, mas ele foi o primeiro cara que falou de Irlanda, e aí quem falou de Irlanda foi o Engels, e aí eu fui ler Engels, e aí eu cheguei no marxismo. Assim, esse foi um dos canais, dos vários canais, mas eu cheguei muito pra esse cara. Ele nem chance, assim, ele nem era. Foi meio agora, então, essa sua... Você já se posicionava como uma pessoa de esquerda antes de conhecer Marx, ou você não tinha muito interesse nisso? Eu achava tipo... que eu era anarquista. Antes disso, você achava que você era anarquista? Eu achava que era anarquista. E, de fato, pelo meu conhecimento teórico até aquele momento, eu era mesmo. Sim. E no sentido de ser um anticapitalista e tal, eu simpatizo nesse sentido. Mas enquanto horizonte teórico-político, revolucionário e tal, eu não vejo no anarquismo um horizonte viável, assim, nas experiências anarquistas e tal. Uhum. Mas isso é uma outra questão. Mas, assim, eu já me posicionava nesse sentido. E, na época, eu entendia que o anarquismo, ele era uma coisa, assim, que ficava... Você tinha todo o espectro da esquerda e aí uma dissolução da esquerda para chegar no anarquismo. Eu entendia dessa maneira na época. E aí, conforme eu fui, né, me aprofundando nos estudos, aí eu entendo que eu sou da esquerda, que a gente chama esquerda radical, porque ela vai na raiz da questão, que seria a propriedade privada burguesa, ou modo de produção capitalista e tal. E ela tem uma perspectiva revolucionária, então ela é extremamente à esquerda, entendeu? Mas Sim. tranquilamente, assim. E antes de conhecer esse cara, você já lia alguma coisa nesse sentido? Você falou que foi ler Engels, mas você já tinha uma base, digamos assim. Já. Eu lia muitos autores anarquistas, entendeu? Por isso que eu achava isso. Eu quero que eu tinha contato. Mas hoje, por exemplo, eu lia muito Proudhon, que a propriedade é um roubo. Esse é o ensaio mais famoso. E aí o Proudhon escreve a filosofia da miséria. Para tentar explicar um pouco da miséria, ele era um francês e tal. E para mim aquilo tava ok. E aí esse ano eu li a Miséria da Filosofia, que foi uma resposta que o Marx deu a Proudhon, eles eram amigos até então, e aí quando o Proudhon lança a Filosofia da Miséria, o Marx responde com a Miséria da Filosofia, falando que, né, a filosofia que o Proudhon tinha estabelecido ali era muito pobre, muito ruim. E é um puta livro, assim. O Marx é um puta escritor, mano. Se você pegar as paradas dele pra ler, ele é bom. Muito sinistro, mano. Se tem um cara que estudou, assim, que fez a coisa científica mesmo, de pegar, assim... Ele era um nerd. Ele passou 13 anos numa biblioteca lendo canhoto de não sei o quê pra entender circulação de mercadoria, pra entender tudo isso, assim. E é sinistro, assim. E esse livro... E aí, quando eu descobri... Né, antes de ler A Miséria da Filosofia do Marx, eu já sabia que tinha alguma treta dos caras. E aí, quando eu comecei a achar insuficiente Proudhon, que ele acaba até sendo uma coisa... Quase vai para um campo liberal, assim. Tem muita desses anarcocapitalistas, que é uma impossibilidade teórica, mas... Na minha opinião... Mas que eles até acabam pegando uma coisa ou outra, assim, de uns anarquistas clássicos. Então, ficou uma coisa meio confusa para mim. Eu não comecei a achar a resposta ali, por isso Porque que eu imagino que o anarquismo à esquerda, que é anti-propriedade privada, e uma hora o anarcocapitalismo, que é com base na propriedade privada, eles devem ter muitos elementos em comum, porque eles são, digamos assim, você pode até me explicar melhor, são dois extremos e, de certa forma, os extremos chegam a se assemelhar. Então, primeiro, assim, no meu entendimento, tá? O anarcocapitalismo ele é uma impossibilidade teórica. Porque ou você tem capitalismo e ele precisa das funções, da forma estatal. O sistema. Ele precisa de um Estado, porque ele precisa de um braço militar que garanta a propriedade privada. Sim. Se você torna uma coisa anarquista, você não tem como ter um Estado. Então, se você não tem um Estado, você não tem um garantidor da propriedade privada. Então, teoricamente, é uma impossibilidade. Sim. Você pode ser um liberal, Estado mínimo, tudo isso, mas anarcocapitalista não tem como existir no espectro teórico. Já o anarquismo, ele é a dissolução do Estado, só que sem... O Lenin fala disso no livro O Estado e a Revolução, porque o Lenin dizia que Enfim, vale a pena a leitura, eu não quero também, né, resumir o livro assim, mas processualmente, para você chegar na dissolução do Estado, uma orientação marxista-leninista, no caso, é mais interessante, assim, ela parece funcionar melhor. Uhum. Que é por meio, digamos assim, da estatização total e depois da extinção do Estado? Mal explicando assim. Não é estatização a palavra certa, né? Seria assim uma abolição da propriedade privada burguesa, que é um tipo específico de propriedade privada, porque não é a propriedade privada por excelência, é a propriedade privada burguesa. E quando você extingue ela, você extingue as classes. Porque as classes se definem nessa questão dos que têm e dos que não têm a propriedade privada, de novo, numa coisa bem abstraída, assim, bem abstrata, vindo bem de cima.
Então, quando você, né, extingue a propriedade, você extingue as classes, aí, né, a classe trabalhadora que toma conta agora, ela organiza o Estado de maneira que faça bem para o povo, e aí, teoricamente, a gente nunca teve experiência comunista, porque a gente nunca chegou nesse momento de transição de que o Estado já não precisa mais existir. A gente não existe isso, nunca existiu. Rola, né, há boatos aí que a China está com a transição prevista para 2050, salvo engano. Caramba. Mas a China entra um pouco naquilo que eu tava falando, né? Que eles estão começando, acho que você vai saber também muito melhor do que eu, mas estão começando pelo controle geral por parte do Estado, né? Porque não existe nada que, digamos assim, seria propriedade da classe operária. A China tem mais ou menos 9 tipos de propriedade. Os marcos teóricos ocidentais não dão conta de explicar os tipos de propriedade da China. A gente não consegue entender, a gente só conhece público e privado, e o público ainda na mão de Estado burguês. No sentido que a gente está enraizado com os pilares da civilização ocidental, então a gente não consegue chegar numa interpretação o imperialismo, o eurocentrismo e agora, né, coisa estadunidense e tal. Sim. Mas sobre a China, que assim, a China é um assunto gigantesco. Eu posso depois, né, quem quiser, a gente deixa indicação. Mas a China é um estudo gigantesco e é um socialismo de mercado, na forma histórica conveniente. É muito interessante. Eu li algumas coisas, alguns livros e tal, de uns caras bem sinistros que estudam China. Assim, é muito legal. É muito legal. Foda. Cara, eu queria saber mais sobre esse assunto, assim, porque o que a gente aprende muitas vezes é muito superficial, né? Principalmente em aulas, assim, tem que pegar a leitura específica mesmo, então... Como eu falei lá atrás, nada existe fora da disputa política, da disputa de ideias e da disputa ideológica naturalmente. Tudo que a gente aprende naturalmente faz parte de uma ideologia hegemônica. Sim. Na escola, na mídia, sempre. E que parte de outras perspectivas de métodos de análise da realidade também. Que não é um método histórico, materialista e tal, marxista, etc. Mas, enfim, a gente aprende história e se você for ter uma educação, sei lá, Paulo Freireana, você já não aprende nada da maneira que a gente aprende, entendeu? Sim. É totalmente diferente. Mas, enfim, aí foi... E aí eu viajei o país todo, né? Fiz essas coisas todas e sempre estudando e fazendo essas coisas. Sempre lendo muito. Sempre lendo muito e tentando sempre colocar muito próximo da minha prática, né? Entendi. E aí, quando eu voltei, eu fiz um curso de agroecologia urbana com um cara que compõe a bancada coletiva do PSOL, que votei lá em 2018. E aí eu falei, mano, beleza, eu viajei pra cacete, aprendi um monte de coisa e estudei essas paradas e eu quero fazer uma troca, tá ligado? Eu também tenho que aprender outras coisas agora de novo da minha cidade. Voltei pra São Paulo, né? Fiquei morando por aí, daí eu voltei. Quero aprender algumas coisas da minha cidade. Eu preciso arrumar um jeito de trocar isso. Só que se eu chegar, por exemplo... Eu sempre tive a brisa, assim, de pegar uma parada. E na época, assim, eu queria fazer um projeto porque eu queria, né, ajudar as pessoas. Assim, eu tive uma... Não que eu tive uma situação de privilégio absurdo, mas num país que nem o Brasil, qualquer coisa acima que você tenha uma ajuda. Com certeza. Da linha da... né, Sim. do médio uma diferença na largada Não, surreal. eu nunca tive. Meu pai sempre foi funcionário público e minha mãe foi redatora. Então, nada demais, assim. Não é... Mas eu falo, eu tive esse privilégio e tal, eu quero trocar isso. Eu não quero seguir o meio formal, meio acadêmico, nada tipo. Eu quero trocar isso. Mas como eu vou chegar? Se eu chegar falando pra gente plantar abobrinha na quebrada, ninguém vai mandar embora, entendeu? E aí eu cheguei, daí eu e o parceiro, assim, aí um amigo meu, a gente colou e falou, mano... Vocês têm interesse em aprender jiu-jitsu, a criançada que tá aqui e tal? O cara falou, não sei o quê, pá. A gente falou, não, jiu-jitsu assim, a gente, né, mostrou mais ou menos o que era. Ele falou, não, pô, legal, mano, vamos fazer, vamos. Daí esse parceiro meu compramos tatames, colocamos lá, tinha um pontilhão e tinha uma quadra embaixo. A gente colocava os tatames lá, e em 15 segundos estava imundo, porque passava ônibus pra caramba e voava... Nossa. Não, ficava muito sujo. Mas a gente treinava. E aí deixava o tatame empilhado na quadra. Não deu, sei lá, um mês já começou a sumir placa e tal, mas naturalmente isso ia acontecer. Não é uma região fácil. Muitas vezes eu tava dando aula e parava carro pra pegar droga com os moleques, era conhecido meu. Os caras, oi, Aida! Caralho, mano. Que porque fita. é uma... Você dando aula pros moleques, passando droga pros brother. Porque é um lugar conhecido, eu não vou ficar... Sim. Mas é um lugar conhecido, tá ligado? E aí os caras paravam assim, Dan, e aí, beleza? E eu tô lá, assim, os caras vendendo aqui.
E eu com as crianças, com os filhos dos caras e tal, dando aula ali. Eu cumprimentava, mas ficava meio sem graça. Sim. E aí, enfim. Aí uma pessoa que... Eu conheci uma pessoa na estrada, assim, nada a ver. Tipo, conhecia, beleza. Daí, qual que é o Facebook de todo mundo aí? A pessoa me adicionou também, nunca chance. E aí, só que a pessoa tava seguindo, eu tava também seguindo ela. E aí ela viu que eu tava dando aula e que eu ficava postando foto de jiu-jitsu nesse projeto. E aí ela conheceu um cara, que é o Buiu. Já vou chegar nele. E o Buiu tem um projeto que chama Projeto Viela. E aí o Buiu queria colocar jiu-jitsu, que as crianças pediram. Alguém sabe, alguém pra pôr jiu-jitsu? Daí essa pessoa falou, pô, eu conheço um moleque. Aí mandou uma mensagem, oi, tudo bom? Lembra? Tal, lembro. Tem um cara aí que quer colocar jiu-jitsu. Daí eu falei, beleza, né? Põe em contato. Aí passou meu contato pro Buiu. No mesmo dia o Buiu me ligou. Daí eu já marquei de tomar um café lá. Aí fui tomar um café e o Laerte foi junto. Falei, pô, Lalão, vamos colar. O Laerte tá sempre Tá sempre nas histórias, né, mano? Mestre dos magos. Nas ali. minhas também, exatamente. E aí o Laerte colou junto. Daí eu tive a reunião com o Buiu. Expliquei, na época era faixa azul ainda, né? Daí eu falei, pô, sou faixa azul e tal, mas eu treino dessa maneira, eu trabalho dessa maneira. Só que assim, eu quero dar aula de jiu-jitsu, mas eu também quero fazer uma parte de educação por trás. Eu não quero só dar aula de jiu-jitsu. Sim. Ele, pô, perfeito, é exatamente isso que a gente quer no projeto, tal, beleza. E aí comecei. Isso foi em dezembro de 2016. E aí foi 17, 18, 19, 20. 4 anos já de Projeto Viela. Vamos pro quinto agora. E aí, a gente começou muito assim, ninguém tinha kimono, era pouca placa de tatame, a gente foi pegando mais placa de tatame, foi conseguindo kimono. E o projeto foi acontecendo. Conseguiram parceiros, assim, pra... Não, tudo na raça, assim, tudo Caramba. doação. Foram atrás ou... Não, fomos atrás, assim. E ninguém... Na academia que eu treino, tem muita gente. Então, todo mundo, com o passar do tempo, foi sabendo que eu tinha um projeto. E agora, sim, tem kimono pra doar, já... Entendeu? Agora a gente já tá até com um estoque de, sei lá, 50 kimono em casa. Irado, esperando velho. voltar o projeto pra soltar os kimonos. Irado, mas é assim, né, mano? Um passinho de cada vez, você chega lá, velho. A gente foi devagar. E aí, nesse meio tempo, conheci minha esposa, e a minha esposa treinava. Na mesma academia que eu, mas a gente não se falava, a gente não se conhecia, não sabia que ela existia e vice-versa. E aí o amigo nosso tava treinando lá, e aí ele queria colocar um treino feminino, e aí a minha esposa também queria dar aula num projeto, mas não tava achando e tal. E aí ele falou, pô, vai lá e tal, e aí eu fiquei sabendo que tinha uma pessoa que... Né, vai começar, a Juliana vai começar a vir aqui sexta-feira dar um treino feminino. Beleza, sexta-feira não era meu horário, eu não ia, porque eu já dava aula segunda, quarta, de tarde, começo da noite à noite. E aí não ia, mas aí comecei a ir de vez em quando e tal, e aí a gente foi se conhecendo. Você treina na Aliança, eu também, pô, entendeu? Sim. Daí a gente foi se conhecendo. E aí, enfim, hoje a gente tem uma filha, Irado. vai fazer 2 anos. Parabéns. Da hora. Valeu. Já vi, muito bonitinho. Sua filha é muito agora, bonitinha. Não precisa ver como tá agora. Tá o Tá diabo irado. da Tasmânia. Como é que é, Nossa. mano, pai aí, tipo... Da hora, velho. Mano, foi muito legal. Você se via pai antes? Nossa, tipo... sabe uma outra coisa que eu quero perguntar sobre? É o parto da sua esposa. Vou falar agora. Você ia falar disso? Não, eu quero saber disso. Que eu vou emendar na pergunta. Eu não, assim, eu achei que é natural ser pai. Eu já tava há anos trabalhando com uma porrada de criança. Sim. Sempre gostei de trabalhar com criança, assim, nesse sentido. Cara, só pra gente não perder, qual que é o nome do projeto? Vocês têm Instagram, Tem, site? Projeto Viela. Projeto E Viela. o Instagram do Jiu-Jitsu específico é Viela JJ. De Viela Perfeito. Jiu-Jitsu. Instagram, Viela JJ. Sigam lá. Sigam lá. Voltando. Então, e aí beleza, né? Daí a gente já tava morando junto e tal. Então, tipo assim, a gente não se previnha de maneira nenhuma. A gente não tava planejando ter um filho ou uma filha, mas também não tava... Né, evitando. Sim. Daí, tipo, ela... Aí, olha que louco. Importante detalhe. A Ju ia lutar o Campeonato Brasileiro na faixa marrom, né? A Ju é mais graduada que eu ainda. E vai ser... até eu pegar a preta e empatar, a gente já vai continuar. Mas ela ia lutar o Brasileiro na faixa marrom ainda. E aí... Ela sempre lutou na categoria, né, até 64 quilos, salvo engano. E aí chegou na semana do campeonato e ela começou a subir de peso muito rápido. Ela começou a subir muito de peso, assim. E aí eu lembro que ela chegava em casa, cada dia que ela chegava em casa, ela estava mais retida. E eu não queria, né, não ia virar e falar, pô, Mo, acho que você engordou.
É foda, né? Mas ela falou, pô, amor, eu fui pesar hoje, tô muito mais pesado. Eu falei, não, que esquisito. Às vezes é a balança, mas eu olhava e eu via que, mano, eu tava ficando espessa, assim, ó. Eu tava Sim. perdendo o desenho, assim. Sim. Falei, caraca, mano. Aí, beleza. Aí a Ju foi lá e lutou. Aí lutou, Aí lutou a primeira, bateu na mina. Aí lutou a segunda, com a atual campeã, bateu. Aí lutou a terceira, bateu. Aí foi pra final, acabou perdendo, mas foi vice-campeã brasileira. Porra. Sinistro. na Grávida. faixa marrom. Caramba. Grávida. Depois descobrimos grávida de 5 semanas. Mano. Qual que é o nome da sua filha? Caralho. Flora Benita. A Flora, então, é a mais nova profissional de Não, jiu-jitsu. a Flora, exatamente. A Flora já tava no tatame. Foi a primeira vice-campeã brasileira de jiu-jitsu antes de nascer. Pior que é. E aí, a gente descobriu, tipo, a Ju lutou sábado, no sábado à noite, a gente foi num aniversário, ela tomou uma breja, vomitou. Nossa. Daí no dia seguinte a gente já ficou meio assim. E aí segunda-feira eu levei o teste. Ela falou, não vou fazer, não sei o quê. Eu falei, mas faz porque você tá grávida. Ah, não, você tá viajando. Tava. Vocês já moravam juntos Já, nessa já. época? A gente alugava um quarto numa pensão. Então era só um quarto, não tinha banheiro, não tinha nada. Perto do projeto? Perto da academia. Perto da academia. Porque como eu já tava de moto, assim, desde que eu conheço a Jo eu tenho moto, então pra mim era mais fácil ir de moto pro projeto do que ela ir a pé ou qualquer coisa pro trabalho, pra academia. E a gente alugava um quarto na pensão, aí tinha que dividir banheiro, tinha que dividir cozinha e tudo. E aí, como ela já tava grávida, ficou meio puxado, daí a gente alugou uma kitnet na mesma pensão. E aí, depois de um tempo, a gente já precisamos de um lugar, porque era muito pequeno mesmo, assim, precisamos de um lugar maior. Eu falei, pô, a gente passa o dia inteiro. Na época eu estava dando aula de português e matemática para criança no projeto, estava dando aula de jiu-jitsu desde o começo da tarde até a noite. Sim. E isso de segunda a sexta. E sexta-feira ela ia. Eu falei, pô, a gente já passa o dia inteiro ali meio na região, vamos procurar uma casa lá? Vamos. E aí a gente foi lá, né? Isso a gente estava morando atrás do aeroporto nessa época, que era perto da academia e do trabalho dela, e a gente mudou. E aí foi morar lá onde é o projeto. Jardim São Luís. Eu uso como referência para quem não conhece Capão Redondo, porque o Capão tá 4 quilômetros, assim, é muito perto. Entendi. Mas a gente tá morando lá desde 2018. Jardim São Luís. Pode crer. Puta, cara, admirável pra caralho, Sensacional, né? Aula de né? português, matemática, mano, jiu-jitsu, bizarro. E como começou, assim, a criançada ia lá querendo... Porque, assim, eu parto do pressuposto que tem muita criança que tem preguiça de estudar, às vezes não tá na pegada. Como que era, assim, com a criançada? Porque tem muitas crianças também, deve ter alguns jovens. Sim. Eles iam lá pra ter aula de jiu-jitsu e você falava, agora a gente vai estudar matemática. Tinha Então, uma resistência? Não, então o que acontece foi assim, o projeto de português e matemática, ele foi para criança até 10 anos. Tá. Por isso também que eu tinha condição de dar, né? Porque Entendi. senão eu fico inviável. E aí já eram muitos alunos do jiu-jitsu e tal, mas eles sabiam que aquele momento era português e matemática e à noite era jiu-jitsu. E para as crianças eu não fazia esse tipo de atividade. Para os mais velhos, a turma começou a ficar muito grande. Muito grande, assim. Tipo, a gente tinha um espaço de 25 metros quadrados, chegou a ter 35 pessoas Nossa. de entre 14 e 18 anos. É inviável. Então, tipo, quase não ficou um mês assim que quase não tinha treino, porque fazia fila, não rolava. Não rolava. E aí eu falei, bom, beleza, eu vou começar a usar a metodologia da leitura. E aí foi quando eu aprimorei, que ela já existia, mas mais ou menos. Aí eu aprimorei ela, e ela já foi o primeiro filtro de corte. Para treinar, né, para você continuar no jiu-jitsu, você precisa ter presença. Porque se você tiver 3 faltas seguidas, você tá fora. Sim. E aí você só tem presença se você traz o caderno feito. Olha... Então, toda segunda-feira eu propunha uma atividade. Quarta-feira eles traziam feito, eu verificava todos os cadernos. E sexta-feira, depois do treino, a gente fazia uma roda e discutia os conceitos. Caralho. Legal. A gente chegou num ponto de profundidade que a gente foi com as minhas alunas, pegamos só as meninas, entre 12 e 15 anos, e fomos assistir. E aí passamos 2 semanas discutindo Panteras Negras e Angela Davis. E aí fomos assistir a palestra da Angela Davis no auditório do Ibirapuera. Elas levaram cartaz e tudo, a Folha tirou foto, elas saíram na Folha. Irado, cara. E foi um aprofundamento, assim, né? A gente fez uma passagem sinistra, assim, pelo movimento dos Panteras Negras e tal, que, né, tem uma longa história aí nos Estados Unidos. Que movimento é esse? Teve o apartheid, nos Estados Unidos sempre teve uma política muito complicada. Primeiro, né, exterminaram os peles vermelhas, né, os povos originários. Depois, eles seguiram com o apartheid. Então, assim, eles sempre tiveram uma política... Não sabia que os Estados Unidos tinha tido um apartheid. Tipo, eu só sabia da África do Sul. Não, os Estados Unidos, muito sinistro. Muito sinistro. Muito sinistro. Não sabia também. Era o regime Jim Crow. Que daí era aquela coisa que a gente vê muito caricata em filme, que é tipo, negro só senta no banco de trás do ônibus, banheiro para gente de cor. Sim.
Os Estados Unidos é... Os Estados Unidos... É verdade, acho que eu já tinha visto ele é o isso em algum centro filme. é o centro do imperialismo mundial. Assim, é o país mais racista do mundo. Inclusive, os ideólogos nazistas se inspiraram no Estado racial criado pelos Estados Unidos para fazer as políticas de limpeza étnica que eles fizeram Mentira. e isso assim, isso não é uma opinião, é documentado. É facilmente, assim, ó, é muito fácil encontrar os documentos deles elogiando os estados raciais que eles fizeram nos Estados Unidos. Isso é uma coisa meio velada, assim, né? Porque... Totalmente, porque vai contra os interesses Óbvio. E a gente fala, essas coisas parecem Do uma coisa império. meio... porque fica meio paranoico, tipo, vai contra, então não pode... Mas não é, porque... Você tem uma porrada de autores que já estudam, que trabalham com isso tranquilamente. Tem um cara que, inclusive, foi o cara que me instigou a me organizar, que ele é ele é jovem, ele é negro, ele é da periferia de Pernambuco, salvo engano. É do Nordeste, não sei exatamente agora de cabeça, tá? Mas ele é... Pô, a minha opinião é meio suspeita, mas eu não vejo ninguém que faça frente assim no enfrentamento teórico com ele na América, assim. É o Jones Manuel. Caramba. Ele é o cara mais... Jones Manuel. Jones Manuel. Jones Manuel. Ele é um cara assim de uma... Ele milita no PCB. Tá. E eu faço parte de um coletivo que é partidário, o coletivo ligado ao PCB. Ligado às questões raciais. É o coletivo negro que eu faço parte. E dentro desse coletivo tem um cara também que é o meu grande professor, que é o Williams. Que, puta, se você chamar o cara assim, vamos jogar bola, o cara te responde o áudio numa coisa, numa erudição que você fica impressionado. Assim, o cara é um gênio. dicção. Não, o cara é um gênio, assim, ó. E o Jones é um gênio. Esses caras, assim... E aí eu entrei na Secretaria de Formação, né, pra no futuro conseguir ajudar o Williams a, né, descarregar um pouco dele, porque fica muito essa coisa dele formar todo mundo e dar curso, para eu começar a assumir um pouco isso, para também desafogar um pouco ele, para ele poder atuar em várias outras frentes, porque ele é um cara muito necessário. Sim. E aí agora a gente teve uma aula de eurocentrismo, e aí eu ajudei, assim, muito embrionário ainda, ajudei pouquinho, mas eu tô Tá aprendendo engrossando o junto caldo com pra ele. isso. Tô estudando e lendo pra cacete, assim, num nível que eu nunca fiz na vida. E tem outras pessoas brancas, porque é raro você ver brancos envolvidos nesses movimentos assim. Então, eu fiquei meio assim, né? Eu pensei por um momento que Sim. se por acaso fosse existir isso, mas assim, e aí vou recorrer ao Frantz Fanon aqui, que também é um cara sinistro, vale muito a pena estudar o pensamento do Frantz Fanon, mas ele era um cara que lutava pela desracialização das relações. Conceito de raça e racismo são conceitos que foram criados na modernidade já, que eles não necessariamente, assim, da maneira que a gente conhece, eles são só conceitos. Uhum. Então, o que o Fanon... Mas eles são conceitos com desdobramentos materiais ali, né? Incríveis, incrivelmente arrasadores. E o Fanon falava pela desracialização das relações. Então, na verdade, numa sociedade comunista, a gente superaria essa questão. Esses conceitos de raça e racismo que foram utilizados na construção do capitalismo como a gente conhece, etc. E, enfim... E aí eu, né, falei, na época eu falei isso e tal. Hoje eu acho que entrou mais uma pessoa, mas que já era um cara do PCB, que ele vem pro coletivo para manter essa ligação, né? Mas que, tipo, foi buscar para entrar e tal. Eu acho que eu ainda sou o único, eu não tenho certeza. Caramba. Mas não teria problema nenhum ter mais. Na verdade, seria muito bom que as pessoas brancas se engajassem nesses causas. Movimentos. Pra... Né? Enfim, pra gente começar a pensar, não superar, progredir. Superar o capitalismo, que é o... Sim. Se você pegar o artigo ali da Fundação da União Soviética e tal, racismo se tornou uma coisa negativa quando a União Soviética colocou como uma coisa negativa. Até então, o racismo era uma coisa positiva. Nos Estados Unidos, no Ocidente, o racismo era positivo. Eles viam o racismo como uma pseudociência e usada de maneira construtiva. E aí só depois, quando você tem a Revolução de Outubro, quando você tem, né, o surgimento ali da União Soviética, que você começa a questionar isso. Tanto que, no fim, na verdade, quem ganhou a Segunda Guerra foram os comunistas, né? Foi o Exército Vermelho e tal. Eles que ganham a Segunda Guerra, de fato. Os Estados Unidos também fazia parte dos aliados. Sim, né? mas sem a ajuda da Rússia não seria possível ter ganhado aquela guerra territorialmente falando. Tem um livro, A Conquista de Berlim, deixa isso bem claro, assim, que
você entende que os Estados Unidos acabou vindo por zonas de influência e não necessariamente para combater o... Não ideologicamente, Não você ideologicamente, diz. veio economicamente, por zonas de influência de Exato. fato. Porque tanto que quando acaba a Segunda Guerra tem a divisão e a União Soviética fica com vários territórios de influência, né, territórios importantes na Europa sim. Ocidental. Então os Estados Unidos vem também para dar uma freada nisso. Alemanha, né? Que... Exatamente. Porque, do ponto de vista ideológico, o que chocou muito no nazismo foi que todas as práticas coloniais que já eram feitas na América e na África, em alguns países na Ásia e na Oceania e tal, elas foram realizadas dentro da Europa. Dentro da Europa. Foi por isso que chocou. Porque não teve nenhuma novidade em campo de concentração, em método nenhuma novidade. Tudo isso já acontecia. Você tem relatos muito ricos. Acontecia muito aqui no ricos. Brasil, nos Estados Unidos, todo mundo que era colonizado passava por isso e ninguém falava nada. Totalmente. Você tem relatos muito ricos, assim. Sim. Nesse sentido de detalhe e tal. Sim. E Cacete. uma coisa que eu ia perguntar, só porque você tocou nos Estados Unidos, eu sempre fui um cara não muito politizado, me entendo talvez como uma pessoa mais liberal, mas assim, não sou um estudioso do tema ao fundo. E eu queria perguntar para uma pessoa engajada assim no marxismo, que nem você, que eu tenho uma curiosidade. Tiveram as eleições agora nos Estados Unidos, e a minha percepção é que assim, Trump e Biden são duas faces da mesma moeda. Você tem essa percepção também? Porque eu só enxergo isso, assim, são mudanças tênues na política pública. Eu vejo, assim, um belicismo, digamos assim, maior, talvez, até do campo democrata. Exatamente. E o que não me entristece, mas, assim, me entristece pessoas que se dizem... tem uma visão mais à esquerda, digamos assim, elas acharem que o Biden é a salvação para os Estados Unidos. Eu não acho por outras questões, mas também não gosto do Trump. Mas assim, eu fico triste deles depositarem a confiança deles num cara assim. O Trump é escabroso, não tem nem ideia. É uma escória. Mas o Biden é igualmente ruim. Se você vê a atuação que... E assim, eu tô falando dentro de uma limitação de conhecimento que eu tenho, porque também não mergulhei a fundo nisso. Sim. Mas eu sei que Muito o Biden menos eu. fez parte do governo Obama no sentido, e foi o governo que mais Foi bombardeou. o vice, não foi? Acho que ele foi. Eu não sei se ele foi secretário Acho de que ele qualquer foi vice. coisa. Acho que ele foi vice-presidente. Não tenho certeza. Mas ele coordenou uma época ali, alguma coisa da Militar. ordem bélica e militar. E o governo Obama foi o governo que mais bombardeou o Oriente Médio, por exemplo. Sim. E detalhe, o que eu sei é que eles aumentaram as frentes de guerra. Foi talvez um dos governos que mais começou novas frentes. Teve aquela questão na Síria, na Líbia. E eu ouvi dizer que, assim, ao mesmo tempo que eles aumentaram as frentes de guerra, eles diminuíram o investimento. Ou seja, eles falaram, vai lá morrer sem um tanque. Então, é muito complicado. E assim, né, você tem o Biden, que daí ele tem a vice, que é a Kamala, mas que também... E aí ele tá agora para colocar um sargento, que é um homem negro também, não sei aonde e tal, numa posição de importância, eu não lembro exatamente qual. E aí você tem essa representatividade que ela acaba até sendo vazia nesse sentido, porque se você estudar o histórico da pessoa, você vai ver que não é grande coisa. Não representa nada de fato. A representatividade mais mata, entendeu? Por outro lado, você vê que isso também é em alguma medida de sucesso dos movimentos mesmo, por emancipação e etc., porque ele constrange os próprios imperialistas, homens brancos, etc., a ter que colocar uma mulher, a ter que colocar... Exato. Entendeu? E eu acho que é positivo também, porque eu acho que você trabalha com criança e é uma opinião minha, acho que você concorda comigo. O mundo que a gente tenta construir sempre vai sendo para as gerações subsequentes, porque a gente somos todos agentes da mudança, né? Então, nossos pais foram, a gente nossos filhos vão ser também. Então, se você parte do pressuposto que você tá falando ali do... Puta merda, esqueci, caralho. Esqueci o que eu tava falando. De a gente deixar o mundo pro futuro. Sim, não, mas antes sobre o assunto que você estava falando. Sobre a representatividade negra, desculpa. Eu acho que, mesmo que às vezes seja vazio essas pessoas pelo histórico delas, alguém como elas estar no poder, e isso para as crianças negras, para as crianças de periferia, eu acho que causa um impacto positivo, de confiança nas pessoas. Porque se colocam no lugar dela, se ela tá lá, eu também consigo. Ou você acha que não tem nada a ver uma coisa dessa? Eu acho que, nesse sentido, eu acho que a gente tem que muito analisar, cada caso vai ser um caso, e daí tem que analisar também a realidade daquele país, entendeu? Nos Estados Unidos, por exemplo,
você tem que tentar compreender por que tem uma mulher negra como vice, entendeu? E qual é o alcance disso, e de onde surgiu essa necessidade, quem constrangeu aquele Biden colocar, entendeu? Tem que fazer tudo isso. Não é simples de fazer essa análise. A gente pode correr o risco de ser leviano. Por outro lado, a gente tem uma representatividade vazia, uma representatividade de mercado, vamos colocar assim. Às vezes pode ser até pior. Às vezes não. Mas, de qualquer maneira... Depende da atuação ali. De qualquer maneira, assim, não pode parar aí. Sim. Entendeu? Você vê quando o Bolsonaro, por exemplo, ele barra um comercial do Banco do Brasil, que teve essa história, né? Que tem um comercial, eu não lembro exatamente qual que foi, mas acho que era uma mulher negra que era do comercial. E aí ele barrou o comercial, não vai passar. Nesse sentido, você constranger ele a passar o comercial por... né? Botar o dedo na ferida dele. Esse é o motivo ali. que ele não Sim. quis, porque tem uma mulher negra. Você constrange ele passar esse comercial tendo essa pior mulher ainda, negra. né? Não, aí eu acho que é uma conquista válida, mas assim, se parar por aí, tipo, tem uma representatividade, valeu? Esse que é o problema, achar que Aí isso morre. funcionou, isso mudou. Por Não, exemplo, é o Biden verdade. ter uma vice-presidente negra. Entra exatamente nisso que você falou. Por que ela tá lá? Será que não é uma imagem que eles querem passar, que não é real? Eles estão tentando forçar uma imagem, uma visão do partido que não é o que existe. Ela não tá lá naturalmente porque batalharam com os problemas. Então, assim, via de regra, não importa quem esteja na presidência dos Estados Unidos, é o centro do imperialismo. Não, tanto faz. Vai ter que fazer política bélica. Os Estados Unidos é o único país do mundo que tem quase 1000 bases militares espalhadas por aí. Sim. Então, assim, não tem pra onde fugir. Pode colocar quem for ali, vai continuar sendo o centro do imperialismo mundial e que tem que ser derrubado, na minha opinião. Cara, e uma dúvida. Você consegue ter algum papo construtivo ou uma proximidade com pessoas que pensam assim, totalmente oposto de você? Ou você acha que chega num tempo que entra numas questões ideológicas de moralidade, talvez, que não dá pra prosseguir o diálogo? A crítica marxista, geralmente, ela é uma crítica teórica, uma crítica da realidade concreta. Ela não é uma crítica moral. Quando Marx faz o estudo, por exemplo, você pega o Capital, a primeira parte do Capital, ele fala sobre mercadoria e tal. E você não precisa de muito para concluir vários problemas do modo de produção capitalista, da alienação, do trabalho alienado, alienante, etc, etc. Mas no momento ele faz, nessa parte, ele faz um juízo de valor, você faz uma crítica moral, você é um otário e tal. No desenrolar da obra dele, ele arruma atrito e tal, mas ele sempre debate com uma honestidade intelectual. Sim. Eu acho que isso não pode faltar. Então, assim, se você é um baita liberal, contanto que você faça um estudo profundo e consiga debater num nível intelectual honesto e legal, vai. É engrandecedor. É engrandecedora, exatamente. Tipo assim, para criticar a Hannah Arendt, tem que ler Hannah Arendt. E tem muitas críticas, tá? Mas para criticar, você tem que ler. Só que daí se você pega aquele livro... Sei lá, o que não falta é livro tosco, criticando a esquerda, tipo, e aí, comuna, ou não, senhor comuna, uns negócios assim, tipo, esse livro é tosco, entendeu? Sim. Não é um ideológico, uma pessoa, é ruim, estudioso. É livro pra vender, é meio como se fosse um hit, tá ligado? Tipo o cara cria é uma música popular, tipo, pra fazer sucesso na rádio, que às vezes o cara nem se aplica tanto, mas ele quer vender, tá ligado? Uma coisa que você vê muito é refutando a mais-valia. Ou você via muito isso. E aí a pessoa, né, eu perdi meu tempo vendo um desses só pra ver qual que é a ideia. E a pessoa vai falar refutando a mais-valia, a pessoa nem passa nem longe de falar de mais, nem longe, mas nem muito longe. E é o que acontece na maioria dos livros. Tem uns caras muito ruins. E é tipo, você pega o Olavo de Carvalho, ideólogo do governo, e ele, assim, ele é um... É muito ruim. Não dá. É mais construtivo você não falar nada. Ele é muito ruim. Eu tinha impressão, eu nunca li nada dele, mas eu tinha impressão pelo que falavam que ele era tipo um bolsominion alucinado, só que ao mesmo tempo ele tinha um conhecimento bizarro. É bizarro de escroto. Bizarro de tosco. Não, é bizarro de escroto, assim, Não, é muito ruim. É assustadoramente ruim. Se você pegar os livros... Primeiro que ele escreve mal, né? Escreve mal, erra português, erra vírgula. Mas é muito ruim e é totalmente desonesto. É totalmente desonesto. Ele não tem uma... E aí... Ele não busca É o que eu falo, imagina assim... Imagina o seguinte, se você se diz comunista, por exemplo, você já está numa posição de desvantagem. Você já está para ser questionado por todo mundo, Sim. você já está errado, Sim. você já está tudo errado. Sim. Então, enquanto comunista, né, se você se diz
comunista, você tem que estudar muito. Você tem que pegar todo mundo que... Você já sabe alguns argumentos clássicos que vão falar Cuba, Venezuela, e aí você já estuda profundamente esses assuntos, ou estuda o suficiente. Mas assim, você enquanto comunista, e sabe que vai ter debate, né, entre aspas, teórico, em qualquer esquina que você for e falar que você é comunista, você vai ter um enfrentamento de ideias. Então, não adianta. Se você quer se colocar como comunista, você é obrigado a estudar. Você não tem outra escolha. E estudar de forma honesta, assim. Porque e isso é muito injusto, eu acho, nos debates atuais, porque eu, por exemplo, não me considero um comunista ou socialista e também não me considero de extrema-direita. Eu sou um cara, inclusive, bem apático nesse âmbito político. Mas eu vejo que quando a discussão vem entre direita e esquerda, tem mais gente de direita no meu círculo social e essas pessoas elas conseguem desconstruir argumentos de esquerda de uma maneira muito mais fácil, muitas vezes pela maioria. Muitas vezes por várias pessoas estarem falando ao mesmo tempo. E não só com argumentos. Não que elas não tenham. Sim. Mas, tipo, tem muito, eu acho... junta um aqui, daí vem uma piadinha aqui, aí vem um comentário com um tom um pouco mais irônico ali. Isso já desconstrói todo... Não o que o cara pensa, mas toda a validade da discussão ali como uma coisa de aprendizagem. Exatamente. Por isso que se eu me coloco como... Se eu vou sentar na mesa com os moleques, né? A gente é amigo aqui, né? A gente se conhece, a gente conhece pessoas em comum. Se eu vou sentar na mesa e aí geralmente me abordam sobre esse assunto, porque sabe que eu gosto dessas paradas. E que eu faço o que eu faço no jiu-jitsu, na leitura, no kettlebell esporte, né, que eu, estudando a parte da saúde dentro da educação física. Tudo porque eu tenho uma visão... Eu sou um comunista. Sim. Por isso. E aí eu sento na mesa, as pessoas vão me questionar. E vai ter esse comentário irônico, eu preciso rebater esse comentário irônico com uma colocação que no mínimo a pessoa fala, puta, eu falei bosta, sabe? Sim. E eu não tenho base teórica para te refutar. Então, eu espero um pouco, eu vou ali ler e já volto. E é isso. Fez isso. E aí a maioria... E aí, enquanto comunista, você tem que saber se você quer entrar realmente nesse debate, nessa conversa, ou se seus amigos já vão vir fazer... Tem que ler muito para refutar, você tem que estar preparado. Você tem que estar preparado. Tem que ler e fazer muita prática também. Discutir muito o assunto. E colocar muito em prática. Porque, por exemplo, eu acabo... Os moleques acabam, às vezes, nem todos, tá? Mas às vezes acabam, tipo, vou dar uma atenção pro que o Dan vai falar, porque sabe que eu dedico minha vida a isso. Sim. Eu saí do bairro que eu nasci para morar num bairro para fazer esse tipo de trabalho. Eu faço esse tipo de trabalho. Os meus alunos e as minhas alunas têm um senso crítico muito apurado. Ao mesmo tempo, temos campeão brasileiro de jiu-jitsu, temos campeão paulista de jiu-jitsu, temos demais, mano. mundial da CBJJE, que é tipo um mundial hoje, é um mundial de segunda linha, já foi um mundial muito bom. Mas temos campeão nesse sentido. Tem um moleque que tá na Aliança agora, treinando equipe de competição com os caras. Tipo, esse é o auge do supra-sumo do projeto, é esse. É criar moleque bom, soltar na Aliança, na academia lá. E a gente conseguiu fazer isso com por enquanto, porque é a idade que tem. Os outros não têm idade para isso ainda. Irado. Mas ele já abre o caminho para os outros virem. Acabou de voltar no Rio de Janeiro, esse meu aluno. Caramba, mano. E a gente vai juntos treinar. Tipo, eu voltei pro time de competição porque ele tá no time de competição. Senão, eu tava indo no treino que... É um treino avançado... Mas não pra competição. Mas não de competição, porque como né, a Flora tá sem creche, então minha esposa a gente se revezava. Sim. A gente tava mais pegando leve, porque a Flora tá pequena. Né? Mas agora também já voltamos pra porrada, já. Enfim. Cara, se você viu essa entrevista ou ouviu essa entrevista sem um papel e uma caneta, eu sugiro fortemente que você volte 60 minutos, 70 minutos mais ou menos, e você escute tudo de novo anotando, porque eu queria agradecer pra cacete a presença do Dan aqui com a gente. Obrigado. Você é um amigo nosso e, além disso, cara, a sua história de vida que você falou, as pessoas te escutam justamente porque você aplica as coisas na sua vida e... Puta, só agradecimento, né, mano? Eu também tô muito feliz. Eu queria muito, quando a gente começou esse projeto aqui... Você foi um dos primeiros nomes que vieram na nossa cabeça. Uma das primeiras pessoas que eu pensei foi você. Foi mesmo. Porque por mais que a gente pense algumas coisas diferentes, você é um cara que eu gosto muito e um cara que eu sei que estuda muito e pode agregar muito e me ensinar muita coisa. Então foi incrível, de verdade, te receber hoje aqui. Tava com saudade, fazia tempo que eu não te via. Fica à vontade aí, mano, pra falar o que você quiser. Estamos chegando no final. Queria agradecer muito o convite, pô, legal pra caramba. Passou rápido pra caramba. Na verdade, a gente começa a falar, vamos falar do Viela, daí de repente estamos falando. Vai migrando pro papo que a gente nem tinha aí ideia virou, que ia entrar. Né, doutrinação ideológica, como gostam de colocar por aí. Não, imagina.
Mas, pô, foi legal pra caramba. Mas é muito bom escutar uma opinião diferente, porque no nosso círculo social, como as maiores das pessoas que são de direita e tem pouquíssimas delas que também estudam a fundo as coisas, escutar uma opinião contrária, às vezes, ao que a gente escuta de uma maneira tão embasada, puta, isso é de ganho pra todo mundo que tá te ouvindo. Mano. E pra mim também, e assim, eu fico muito feliz porque não existe só, né, não sou eu venho falar, porque eu também aprendo muito toda vez. E falando também, a gente aprende a falar melhor e fazer um senso crítico dos nossos pensamentos também. Mas enfim. Pô, foi legal pra cacete, mano. Eu queria Tamo junto. agradecer muito, assim, nosso papo continua fora daqui. Exato. Né? Porque agora a gente vai precisar... Não, exatamente. Algumas horas. Aqui foi o início, na verdade, né? A gente continua. Galera, Manari Talks no Instagram, @Manari Talks, na internet, www.manaridigital.com/podcast. Obrigado pela sua companhia nesse tempo todo e valeu. Agradecer mais uma vez a Nut Produções, Manari Digital e ao Dan, é claro. Tamo junto. Até o próximo. Falou, galera. Valeu. Agradecer imensamente, falar que eu boto mó fé em vocês. Vocês são sinistros. É nóis, Obrigado, tamo junto. Valeu, obrigado.